Você sabe quais são os planos do seu candidato à presidência para o esporte? Salve futebotequeiro, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para misturar um pouco dos dois universos, esporte e política, para a tristeza absoluta do Thiago Leifert, que já declarou que os assuntos não devem ser misturados. Eu discordo frontalmente disso, inclusive acho que esporte e política caminham lado a lado, um simplesmente não vive sem o outro. E momento mais propício para falar sobre isso, impossível, porque estamos aí às vésperas de eleições de primeiro turno, dia 7 de outubro. Então o que a gente resolveu fazer? Uma série de 3 vídeos, a gente pegou os planos de governo dos 13 candidatos à presidência da República para entender o que cada um deles pensa sobre um tema tão vital na vida de um país, que é o esporte, que está relacionado, né, ao nosso canal aqui, porque o nosso tema principal é futebol. Então, o primeiro vídeo dessa série começa agora. Muita gente fala aqui sobre as mazelas do nosso esporte como um todo, mas a gente, muitas vezes, mesmo na imprensa, nos jornais, como um todo, a gente pouco aponta soluções para isso. Né? A verdade é que o país está numa crise absurda econômica, os recursos a partir do ano que vem para o esporte devem ser reduzidos e, ao que me parece, os candidatos presidenciáveis estão muito pouco preocupados com isso. Afinal, a grande maioria deles apresentou pouquíssimas linhas sobre o tema e alguns, inclusive, não falaram sobre isso em seus planos de governo, ignoraram. A palavra esporte não foi citada em alguns planos de governo, e é isso que você vai saber agora. Por exemplo, os candidatos aí, o Geraldo Alckmin do PSDB, a Vera Lúcia do PSDU e o Álvaro Dias do Podemos, eles só foram falar sobre esporte após ser questionados pela Folha de São Paulo, porque fez uma matéria sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo, e não havia nada sobre esporte nos seus planos de governos, e aí foram questionar e eles passaram alguns tópicos para a Folha de São Paulo, que eu vou lê-los aqui. O Geraldo Alckmin, ele destacou 3 aspectos, 3 tópicos. Vamos lá. Planejamento de longo prazo para o esporte, com metas de resultado, monitoramento e participação social. Iniciar o trabalho esportivo nas escolas com um projeto de descoberta de talentos em colégios e comunidades. Estimular o investimento privado em esportes de alto rendimento. Enquanto isso, o ex-tucano Álvaro Dias, candidato pelo Podemos, fala em aumentar significativamente o número de escolas em tempo integral para oferecer práticas esportivas e fortalecer programas de formação de atletas. Profundo, né? Já a militante sindical Vera Lúcia do PSTU elenca 3 tópicos, assim como o Alckmin. São eles: garantir acesso ao esporte para as pessoas de terceira idade, fazer do esporte uma política de Estado com investimentos nos bairros e periferias, levando o esporte ao dia a dia da população, e políticas esportivas definidas através de conselhos particulares a serem criados. O candidato aí do Partido Novo, João Amoedo, liberal da economia e conservador nos costumes, como ele mesmo se define, né? Apresentou aí, disse que novas formas de financiamento do esporte com fundos patrimoniais de doações devem ser criados. Essas são as 2 linhas, dependendo do tamanho da sua folha, uma linha que o candidato, que é tido como o arauto da sabedoria e por muitos, apresentou sobre um tema tão importante como é o esporte. Só que você está achando as propostas vagas? Calma que fica pior. Após ser questionado pela Folha, o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, disse que no plano de governo que ele já entregou, o tópico do esporte ainda está sendo construído. O cara está inventando o tempo do mundo e simplesmente não apresentou nada e disse que está sendo construído. Incrível, né? Maravilhoso, porque ainda bem, sendo bem sincero, que acho que nem a mãe do Henrique Meirelles acredita que ele tem chance de ser presidente do país. Talvez só ele, pelo menos é o que eu acho. E aí, para encerrar esse primeiro capítulo, vamos aí para os militares, para o fascista, né, Jair Bolsonaro, do PSL, e para o cabo da Ciolo do Patriota, que não responderam os questionamentos da Folha, ou seja, em seus planos de governo originais não havia absolutamente nada sobre esporte, foram questionados sobre pela Folha para saber quais eram esses planos e eles simplesmente ignoraram. Do fascista a gente não esperava muito, né? Agora, no caso do cabo da Ciolo é de se esperar, porque, poxa, o cara deve estar jejuando no monte
uma hora dessas. Por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os candidatos que se aprofundaram um pouquinho mais sobre o tema e vai dissecar aqui quais são os planos deles para vocês. Então segura e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha se gostou do vídeo e ativar o sininho se você não ativou. A gente se vê no próximo. Grande abraço!